Mais um episódio do Ponto D, né? E você já sabe qual é a regra, né? Você vai lá, se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal no YouTube e dá um like lá, dá um joinha no nosso vídeo de hoje. Nós estamos fazendo um especial do Ponto D. Estamos trazendo gente aí de todo canto do Brasil e do mundo, né? Para falar de como é que estão passando pela pandemia, como é que estão curtindo ou sendo curtidos nesse momento tão difícil da nossa humanidade. E a ideia é manter esse relato aí para que no futuro as pessoas possam ver como nós vivemos nesse período, né? A pessoa que vem hoje, ela vem do centrão, está lá no centrão do Brasil, vem de Goiás, do estado de Goiás, de Goiânia, é a Leida. Bem-vinda, Leida. Tudo bem? Obrigada, Douglas. Muito obrigada pelo convite. Obrigado Tudo bem? Por ter tirado tempo, obrigado a você por ter tirado o seu tempo para vir falar com a gente aqui, né? Bater esse papo. Eu sei que tem aí um convidado secreto aí no cantinho, que a qualquer hora vai se pronunciar, né? Que é o cachorrinho. Ele está por aqui, né, no ambiente, mas eu tomei o cuidado de deixar ele fora, porque senão ele resolve participar e talvez não pode... Por que não? Ele está convivendo, ele tem ideias, ele está sendo afetado por isso também, não é? Não? Com certeza, mas ele está gostando, né? Porque os donos estão em casa, né? Ele é muito... O meu aqui está falando assim, o que você está fazendo em casa, pô? Não, você está em casa, dá o fora. O Boris, ele chama Boris, né, a figura. Ele está acostumado, era acostumado com a gente sempre saindo, né? Agora ele estranha quando a gente vai sair. Ué, que negócio é esse? Vocês não vão ficar em casa? Vai ter acostumado. Mas, olha, estamos entrevistando, essa entrevista dia 29 de janeiro de 2021. E, Leida, me conta aí, como é que estão as coisas aí em Goiânia com a pandemia? Olha, a situação aqui acho que está em parte do Brasil, né? No início, quando foi decretado o período de isolamento, houve uma obediência, vamos dizer assim, né? As pessoas não entenderam porque foi meio obrigado, né? Foi uma determinação, mas houve um isolamento, a gente pode dizer que aconteceu, né? Nos 3 primeiros meses, até julho, por aí. Agora está como se a gente não tivesse mais com a pandemia, sabe? Eu não tenho saído de casa, mas olhando pela minha janela, eu vejo o movimento na rua. E quando eventualmente eu tenho que sair, a gente percebe que parece que voltou tudo ao normal, né? Então, a Goiânia está vivendo também a situação de aumento de casos. Também nós estamos assistindo pelos noticiários, né, que os casos têm aumentado. Então, há uma preocupação de que isso vá se agravando e acho que medidas não estão sendo tomadas no sentido de paralisar, né, esse movimento que nós estamos vendo aí nas ruas. E você acha que vai se tornar necessário uma medida de lockdown em breve? O que você acha? Olha, eu posso só chutar pelo que eu vejo nas previsões, né? Eu acho que pode ser possível, pode ser necessário, porque nós tínhamos, por exemplo, estava uma conversa aqui no estado de que haveria retorno de aulas, né, presenciais. Eu sou professora. E já sabemos de algumas escolas, de algumas experiências aí de professores infectados, né, que estão agora doentes e já tiveram contaminação, e que é possível, na rede pública não, na rede pública não está sendo cogitada a volta nesse momento, né? Sim, há muito apelo de alguma parte política, de políticos também, de alguns políticos que negam a pandemia, vamos dizer assim, que acham que não, tudo bem, podemos voltar, mas ainda não. O governador não decretou retorno presencial na escola, mas eu acredito que se continuarmos com a movimentação que está, eu creio que será necessário, porque nós estamos ouvindo que os casos estão aumentando, né? Os casos de contaminação estão aumentando. Então, creio que
possa ser necessário. Já tenho notícia de que o feriado do Carnaval já foi suspenso aqui para nós, né? Então, com isso, talvez iniba a movimentação nos clubes, nos resorts que tem por aqui perto, né? Aglomeração de pessoas nesses parques de férias e tudo, aquáticos que tem por aqui. Mas penso que é muito preocupante a situação, sabe? Não é uma situação muito... A gente não é muito otimista, não. Eu não sou muito otimista com isso, não. A vacina está chegando, mas a gente não tem a menor perspectiva de que aconteça uma vacinação como deve ser, né? Em massa. Não, vai demorar ainda, pelo que a gente está vendo no Brasil todo, né, a questão da disputa da vacina, essa discussão toda em torno da vacina. Então, creio que nós ainda vamos ter um longo tempo ainda até que ela possa ser, todos nós possamos estar vacinados, né. E você é professora de... Douglas, eu sou professora de várias disciplinas, vamos dizer assim, né, eu trabalho numa instituição federal, pública, e de educação profissional e tecnológica. Hoje, eu trabalho só na pós-graduação, sou professora de mestrado, eu atuo na formação de professores. Então, eu trabalho com algumas disciplinas, né, específicas da área de formação de professores, né, voltadas também para compreender as políticas educacionais para a educação, metodologia de pesquisa, de ensino. Então, minha atuação hoje somente na pós-graduação, né? E também como editora, porque eu coordeno a editora da nossa instituição, que fica aqui em Goiânia, né? Então, há 6 anos eu estou à frente desse trabalho da editora, publicando trabalhos acadêmicos, científicos e tudo aquilo que a gente pode publicar de acordo com a missão da editora, né? A editora pública que a gente mantém na instituição. E você vê que a sua atividade está sendo prejudicada com essa pandemia ou é uma questão só de adaptação? Não, eu vejo que ela é prejudicada, muito prejudicada. A minha, a dos estudantes, né, dos nossos alunos, eu trabalho com estudantes que são professores, né, eles são mestrandos, né, e estão em serviço. E eles têm sofrido muito, não só para atender a essa demanda de ensino remoto, né, que foi colocada, essa exigência do ensino remoto, algo que, para quem ninguém está preparado, né, não sou preparada para isso, não estudei, não me especializei no ensino remoto, isso aí é uma novidade, é algo que está acontecendo para todo mundo como uma experiência muito nova. E prejuízo, sim, porque eu entendo a docência como uma atividade relacional. Ela precisa da pessoa, ela precisa do contato físico ali, entendeu? Então, não creio nessa docência que se faça à distância, eu não confio na efetividade dela, eu acho que ela precisa ser presencial, né? A gente precisa de estar ali em múltiplas interações, né? Não só com o conhecimento, mas com a pessoa também, do outro. Então, eu sinto, sim, que há um prejuízo. Quando a gente vai fazer uma aula remota, por exemplo, nós diminuímos muito o tempo de hora que a gente gastaria no presencial, né? Então, se eu faço uma aula de 4 horas, 3 horas, né, que seria o caso, 4 aulas em 3 horas, no presencial, no remoto a gente não consegue fazer mais do que 2 horas. Então, se a gente soma isso no final, é um prejuízo, né? E acaba que a gente obriga o aluno a estudar sozinho, muito sozinho, né? Fica muito isolado. Não há como a gente trocar ideias, interagir, dialogar, enfim. Então, sim, afetou muito, tem afetado, e a gente espera que essa pandemia acabe uma hora para a gente poder voltar ao que é o nosso normal, né? Mas será que vai voltar ao normal, como era? Não, eu digo o nosso normal no sentido assim, da gente poder ir e vir, né? De voltar àquele presencial. Creio que não, creio que muita coisa vai mudar. Por exemplo... Sim, continua, pode falar. Sim,
creio que com a experiência, e a gente vai aprendendo, né? A gente vai adquirindo novas habilidades, vai desenvolvendo novas habilidades. Por exemplo, eu não me imaginava jamais fazendo aula remota antes de uma necessidade dessa, né? É sequer participar de um projeto desse aqui, de estar falando com você por esse canal aqui, né? Por um instrumento desse aqui, me gravando, colocando minha imagem aqui. Porque a gente não tinha essa experiência. Com a necessidade, com o isolamento, com a necessidade de a gente se comunicar e interagir por esses meios, né, por essas formas de interação, a gente aprendeu algumas coisas. Então, eu creio que isso vai ser apropriado quando a gente retornar, até para facilitar, eu vejo isso tanto no público, na verdade, assim, no privado isso já era, mas na rede privada, mas no público agora também, para a economia, né? Porque, olha, é um gasto bem menor, bem mais reduzido. O fato de eu estar aqui fazendo minha aula com meus alunos à distância, eles estão lá com seus equipamentos, eu com o meu. Então, assim, a gente está economizando recursos, né, que o Estado deveria investir, né, para que a gente pudesse estar lá, viajando, ou os alunos, enfim, estar presente numa escola. Eu acho que vai mudar, isso não vai voltar ao normal, e a gente vai precisar eu não gosto da palavra adaptação, não, sabe? Eu acho que a gente vai ter que aprender e tentar fazer disso algo bom, né? Eu acho que não tem uma ideia de que a gente deva se adaptar, então agora vai ser tudo remoto, principalmente remoto. Mas eu acho que alguma coisa a gente aprendeu e alguma coisa vai ser utilizada e pode ser bem utilizada, né? Eu acredito que sim. Mas você acha que isso também não pode ser a transição do modelo antigo para um novo modelo remoto? Ou seja, você trabalha na formação de professores. Será que esses professores que você está formando agora não estão sendo formados diante de uma nova tecnologia, de um novo desafio? Será que quando eles forem professores, eles não vão poder ter mais facilidade de ensinar, começando a aprender dessa forma? Não sei dizer para você, Douglas, se é assim. Eu tenho as minhas crenças, né? Eu ainda acredito muito nessa necessidade da interação, da troca, do tempo. Acho que a aprendizagem exige tempo, e isso aqui tudo é muito rápido, né? A gente precisa do retorno, do feedback. Não dá para você tirar as dúvidas dos seus estudantes numa situação dessa aqui, né? Como a gente teria no presencial ali. Mas será que a gente não pode criar maneiras para que a gente possa tirar a dúvida dos alunos no remoto? Podemos criar. Eu só não quero que sejam ações que nos sacrifiquem, nos escravizem mais. Não, eu digo o seguinte, eu estou assim, viajando também, fazendo conjectura. Há muito tempo a gente fala de que o moderno, novo, está chegando, e aí vieram as escolas online, que não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo hoje, né, com remoto, né? Online está gravado, está lá, e você vai lá e assiste. Não. Aí, nesse meio, nós descobrimos um montão de dificuldades. Descobrimos dificuldade no programa que se usa, no som, no computador, equipamento, local. E aí estamos colocando mais uma dificuldade. Você falou, e a troca com os alunos, como é que vai ser? E você já colocou uma outra dificuldade. Será que isso não vai nos escravizar com mais tempo? Bem, resumindo, será que a gente não tem como pegar todas essas dificuldades, transformar elas numa nova metodologia, para que a gente possa levar, de repente, esse ensino remoto a muito mais pessoas? Claro que você não vai dar aula para 10 mil pessoas, você sempre dá uma aula para uma turma de quê? 20, 30, quantos alunos? Né? Não é aumentar o número de alunos, mas eu digo o seguinte, possibilitar que seu aluno que viajava 2 horas para chegar a uma aula com você, ele pudesse usar essas 2 horas para estudar em casa, e enquanto ele estivesse tendo uma aula remota com você, ou ensinando o outro. Eu só estou colocando o seguinte, será que isso não está empurrando a gente para o futuro? Não, mas eu acho que a gente já estava nisso, a gente já fazia isso, entendeu? Antes da pandemia, desde que a internet chegou, e esses aplicativos aí, nós já fazíamos isso, entendeu? Como eu trabalho, por exemplo, eu sou professora
a minha escola fica a 300 quilômetros daqui, onde eu trabalho, então eu viajo para lá, os alunos também, né, no lugar onde a gente tem que se encontrar. Então, a gente tinha que fazer mesmo essas interações por meio desses aplicativos, desses equipamentos. Então, a gente fazia sempre por WhatsApp, e-mail, por chamada de vídeo, sempre, a gente já fazia isso. Agora, a questão é que se a gente colocar isso como sendo a prática usual, nós temos vivido uma experiência de muita escravização, a gente perdeu o controle do tempo. Entendeu? Nesse processo todo, a gente perdeu o controle do tempo. Então, não há horário para conversar, não há horário para trabalhar. Nós estamos bombardeados por um monte de atrativos, né, vamos dizer assim, na internet, de trabalho mesmo, não estou falando de lazer, não, de trabalho. O perigo é que isso se torne vamos dizer assim, o normal, e que as pessoas nem percebam o grau de aprofundamento da precarização do trabalho, né? Porque precariza o trabalho, é precário. Isso aqui é precário. Fazer aulas online é muito precário, na situação que nós estamos fazendo hoje. Precisará de muito investimento para que seja uma coisa boa. A gente precisa desenvolver metodologia, sim. Você está falando uma coisa séria. Nós somos contrários, entendeu? A que a gente faça o que tem que ser feito. Mas a gente entende que a gente precisa desenvolver metodologias e isso precisa de tempo de estudo, que é o que nós não estamos tendo. Nós não estamos tendo tempo para estudar e nem para dialogar e para construir essas metodologias. Elas não vão sair assim do nada, claro, né? Não tem 6 meses, não vai estar em 6 meses, não é assim. Né? Assim, o relato que a gente tem dos professores da rede, que tem trabalhado no ensino remoto, é de uma grande precarização, sabe? Agora mesmo eu recebi um áudio de uma professora desesperada. Ela estava dizendo, olha, é muito difícil, a gente não consegue criar, não temos condições de criar tudo isso que se pede, criar vídeos e fazer 1000 coisas para colocar para o aluno também, por sua vez, não tem como receber isso, a família também não está preparada, né? Se a gente gosta da escola pública, então você multiplica isso, os alunos da escola pública não têm esses recursos, nós não temos esses recursos todos. Você mencionou um ponto muito interessante. As pessoas querem manter uma plataforma nova com objetivos velhos. Ou seja, eles querem que os alunos estudem de forma remota e façam as mesmas atividades que faziam em sala de aula. Então, quer dizer, muitos pais reclamaram, e aliás, isso é uma opinião pessoal minha, eu não sou educador. Eu vi, por exemplo, durante o começo da pandemia, não só aqui nos Estados Unidos, não sei do Brasil, porque eu não acompanhei, mas no pessoal da Europa, principalmente pessoal de Portugal, eu conversei com o pessoal de Portugal naquela época, as mães que estavam fazendo o ensino básico, né, das crianças, o ensino elementar, e falaram, olha, eu não estou aguentando, porque eu não fui preparada para ser professora, e elas querem as mesmas cargas de trabalho. Eu achei isso de uma estupidez assim, tamanha, porque não é um momento normal, estão todos confinados em casa, uma situação totalmente adversa. Como é que você quer manter o mesmo ritmo que você tinha antes, entende? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser reestudado, né? Inclusive, Douglas, a questão do conteúdo, do que é relevante estudar nesse momento, sabe? O que é relevante, exatamente. O que é relevante estudar? A gente coloca isso em pauta. É relevante estudar o currículo escolar, como ele estava sendo, como ele foi planejado para ser? Quer dizer, o que nós temos que aprender com essa pandemia também? Nós temos muitas coisas a aprender, né? A gente está numa situação de isolamento, as famílias em casa, né? Agora ficaram, pelo menos no início. O que a gente tinha a aprender que outros conteúdos que não os escolares, vamos dizer assim, propriamente dito, vinculados a um currículo escolar e tudo, a gente tinha para aprender e que a gente perdeu. E, de repente, nós trouxemos para os alunos atividades para prendê-los diante do computador, as mesmas atividades, como você está falando aí. E trouxemos angústia para os pais, porque os pais se viram obrigados a ter que fazer aquilo. Até que ponto, né, isso aí? Falar, mas é muito bom, porque criou interação de pai e filho. Não, o pai não é professor do filho. A gente entende assim, o professor sou eu que estudei,
estudei anos para ser professora, né? E não se aprende a ser professor dando aula, não é assim que se aprende a ser professor. A gente precisa de processos de formação, né? A gente precisa do mais experiente com a gente para nos ensinar, para nos chamar a atenção, nos dar um texto aqui, do outro texto ali, de mostrar caminhos. A gente precisa do professor para isso. Eu entendo o professor como esse que guia, né? Aquele que orienta mesmo, que está ali para ensinar, não é só para ficar assistindo a aprendizagem do outro. Então, concordo com você, eu acho que nós temos que modernizar tudo, né? Exato, não é só virar uma chave, mudou, não, tem todo o contexto, né? Agora, já falamos do profissional, eu quero saber como é que a Leida está lidando com toda essa situação. Isso, com angústias, né? Muitas angústias, com muita assim, apreensão. Às vezes a gente mergulha no trabalho e eu tenho mergulhado no trabalho, né? Não, vamos fazer tudo que tem que ser feito, né? Temos que dar aula remota, vamos resistir até onde a gente pode, para a gente não perder de vista o horizonte daquilo que seja a docência, né? O que seja o nosso trabalho de docente. Mas a Leida... E aí a Leida mergulha, mas eu tento me resistir, eu tento ficar na resistência. Então, a Leida é uma pessoa angustiada, uma pessoa, às vezes eu procuro levar na brincadeira as coisas, mas, às vezes, é sério o que eu estou falando, né? Eu falo, não vou fazer isso, eu não vou ceder a isso. Estou levando assim, em termos de saúde, né? Eu contraí a Covid. Eu contraí a Covid, estando no isolamento. Mas não foi por eu estar na rua, eu contraí a Covid por dar socorro à minha mãe, que contraiu sem saber, pelo menos ela não soube, e eu fui acudi-la, eu fui buscá-la para protegê-la, né? Da contaminação na cidade lá onde ela mora, que é uma cidade pequena que estava com um grande foco de contaminação. Só que ela estava com Covid, e aí eu trouxe para minha casa, então nós nos contaminamos aqui com ela, nos contaminamos. Mas, graças a Deus, foi tudo bem, ela com 85 anos, veja, ela não teve nada, ela saiu disso como uma gripe, e eu também não tive nada grave, nem o meu marido, né? Nós tivemos durante o mesmo período, a gente se contaminou na mesma época. E posso dizer que é uma experiência muito ruim, essa doença, mesmo eu tendo tido sintomas leves, né? Eu perdi o olfato, a maior gravidade foi essa, e o cansaço que é inerente, esse realmente vamos dizer assim, um sintoma que todo mundo que teve relata. Não tive aqueles outros sintomas de febre, dor de cabeça para respirar, mas o cansaço físico e o emocional, isso sim, eu tive. Tive um abalo, fiquei um mês aí para tentar recuperar, para ficar bem, né? E dizer para você que lido com muita revolta aqui no Brasil, ao ver no Brasil como o governo trata a pandemia, sabe? Negando a pandemia, nosso governo nega a pandemia. Você está onde, Douglas? Só para eu me... Eu estou na Flórida. Está na Flórida. Nosso governo, ele nega a pandemia, ele critica, ele abusa, né? Ele abusa do brasileiro, quando ele se refere ao tratamento, ele escarnece do brasileiro. Então, é um governo muito perverso, esse que nós temos aqui no Brasil. Falo isso para você com a maior tranquilidade, eu não tenho nenhum problema, tenho medo. Mas não era diferente aqui, não. Não é, tanto que ele é amigo demais dele aí, né? Ele era muito amigo do Daí, ele adorava esse companheiro dele aí. E aí, a gente tem, assim, então a Leida lida, assim, com responsabilidade, eu lido com empatia com os meus alunos, com os meus colegas de trabalho, e lido com resistência. Eu tenho a resistência. Então, se você falar assim, está gostando de ficar em casa, dando aula remota? Não estou gostando, não estou gostando. Eu acho que eu acumulei muito mais horas de trabalho na minha vida, nós temos trabalhado muito mais, aqui diante do computador. Eu penso que até adquiri uma alergia à luz, né, da tela, coisa que a gente tem que examinar ainda, né, porque algumas coisas a gente vai contraindo também nesse movimento. A solidão, o isolamento é muito ruim, né, ele é muito ruim. Então, a gente tenta
participar dessa forma aqui, né? Quando a Bianca me convidou, bom, já tinha quebrado meu medo da questão de lives, né? Porque eu, como editora, eu tive que fazer as minhas, né? Eu tive que promover as minhas. Então, eu já rompi com esse problema, com essa barreira, né? Mas não fico confortável, não, Douglas. Não é a minha praia, sabe? As tecnologias, assim, não é a minha praia. Mas a gente vai lidando com aquilo que precisa lidar, né? Isso aí. Esse papo está ótimo, Leida. Eu queria ficar aqui com você aqui muito mais, porque a gente está trocando ideias, estamos debatendo ideias, né? Com certeza. E isso é muito legal. Agora eu tenho que encerrar, mas eu quero encerrar com uma última pergunta para você. E se a Leida, lá em dezembro de 2019, soubesse do que estaria acontecendo com a pandemia, com todos os detalhes, você não ia ter poder nenhum para mudar. Vai acontecer assim. A EMA vai fugir de você com um pacote de cloroquina, você vai ter que engolir o que você não quer, você vai ter que ficar nos... Se a Leida soubesse de tudo isso, o que você teria feito se soubesse? Me dizem. Douglas, eu acho que eu não teria feito nada diferente, eu não saberia te dizer assim, o que eu teria feito, né? Assim, fugir, para onde, né? Para onde que eu iria fugir? Eu acho que eu não sei o que eu faria, né? Não dá para dizer para você. Eu só acho que eu estou lidando com ela, eu estou procurando lidar com ela com sanidade, né? Com saúde. Eu estou tentando isso. Estou buscando saúde. Claro, eu não tive nenhuma perda na família, sabe? Nenhuma perda na família, de gente próxima, assim, que me doeu demais, né? Assim, claro, a gente acompanhou perdas de amigos e tal, que doeu, mas não foi aquela, vamos dizer assim, eu estou conseguindo passar por ela, né? Tive a Covid e não nego de forma alguma, não é porque eu não tive nada que eu estou dizendo, então aí, como diz nosso presidente, só para os fracotes, né? Porque ele diz que só pega essa doença quem é maricas, né? Usa máscaras quem é boiola. Então, assim, é uma pessoa, não sei, eu acho que talvez, então, vamos arriscar, talvez se eu teria ido para a rua, bater panela, fazer com a bandeira, entendeu? Fazer protesto preventivo, já que ele fala tanto num tratamento preventivo, talvez eu tivesse juntado um grupo de pessoas para a gente fazer um tratamento preventivo, vamos dizer assim, uma luta preventiva, né? Talvez eu tivesse feito isso. A rua me caberia muito bem nesse momento aí, com uma bandeira de resistência. Por tudo que eu sou, sabe? Professora, mulher, cristã, contra esse tipo contra esse governo, enfim, eu me cabia muito bem. Eu estaria na resistência como eu estou hoje, mas talvez eu tivesse feito um pouco melhor. Ok, obrigado, Leida, obrigado pelo seu tempo, por ter se dedicado para a gente completar mais um programa do Ponto D especial de pandemia, e eu tenho certeza que muita gente que está vendo isso vai se relacionar com o que você está falando, vai entender, você vai ajudar muita gente com seus depoimentos, muita gente está se achando sozinha, né? E você que está vendo aí, fique ligado para o próximo episódio. Um abraço, até a próxima. Obrigada, Douglas, um beijo. Obrigado a você.